Olá, meus amigos. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o momento atual que a igreja, que a noiva de Jesus Cristo está passando na face dessa terra. Jesus, ele sempre, quando ele queria falar algo sobre o reino de Deus, ele fazia comparações, daí as parábolas. Porque o reino espiritual é muito diferente, ele é difícil de ser explicado, então tem que comparar algo para a pessoa entender. E aí Jesus falou de várias parábolas, né, de como seria o reino dos céus, para nós tentarmos entendermos um pouco o que é as coisas espirituais. E hoje eu quero fazer a meditação no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 1 em diante, que fala sobre as 10 virgens, né? Ele contou essa parábola. E eu vou fazer a leitura, e conforme eu for fazendo a leitura, eu vou fazendo a reflexão do que nós queremos extrair desse texto. Então é Mateus capítulo 25, e versículo 1 em diante. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A palavra de Deus diz que a lâmpada do homem é o espírito. Então, a palavra aqui está dizendo que a pessoa se preparou o espírito para encontrar o esposo. Se você vê lá em Provérbios, fala que a lâmpada do homem é o espírito. Continuando. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. A palavra de Deus também fala que o azeite é o Espírito de Deus, é a palavra. Você que lê a palavra, você que consegue entender um pouco, você vai saber do que eu estou falando. Mas as prudentes, as loucas tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, quer dizer, as vasilhas somos nós, o corpo nosso. A palavra de Deus diz isso. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Sabe o que é dar aquela cochilada? É isso que esse texto está dizendo. Porque você vê as igrejas por aí, todas elas falam que é a noiva de Cristo, não é verdade? Então, a palavra de Deus está falando que muitas delas dizem que buscam o noivo. Elas buscam o noivo, mas não tem o azeite. E o interessante aqui no versículo 5 do capítulo 25, que todas elas tosquenejaram, quer dizer, deram uma cochilada e acabaram adormecendo. E hoje nós estamos vivendo essa dormência espiritual. As igrejas ditas tradicionais, antigas, que antigamente era tão bom você assistir um culto, hoje elas estão adormecidas. Essa é a verdade. Eu tenho percebido isso. Então essa parábola é para os dias atuais, para os dias de hoje. Por quê? Porque tanto nós falamos, Jesus Cristo vai voltar, e entra ano e sai ano, como diz o texto aqui, e demorou o noivo a voltar, e tardando o esposo. E aí as igrejas estão dormindo, ou muitas estão voltando para o mundo, buscando as coisas do mundo. Aí no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aí de repente, elas foram acordadas. Todas elas foram acordadas. Talvez pelos acontecimentos que vai acontecer no mundo. Talvez possa ser isso. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. De novo está dizendo aqui que elas
tiveram interesse, né? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Isso é pessoa que não tem o Espírito, as igrejas que não têm o Espírito, não têm a palavra e não pratica. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falta a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Vai chegar um tempo que a palavra de Deus vai ser tirada da face da terra. A palavra de Deus fala que ele vai enviar fome, fome de ouvir a palavra. E essas virgens ditas igreja, que diz que é a noiva, elas vão querer recobrar o tempo perdido, vai querer buscar o azeite. Mas só aquele que já tem o azeite dentro de cada um que vai permanecer. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. A palavra de Deus fala que vai chegar um tempo que as pessoas vão de um mar a outro buscar a palavra de Deus e não vai encontrar mais. Está na palavra. Você já deve ter lido. Quem leu todinho as escrituras está sabendo dessa profecia. Que eles vão falar assim: a palavra de Deus está em tal canto. Aí eles vão lá para aquele lugar. Chega lá, não é nada daquilo. Vai chegar esse tempo. Queira sim, queira não. Porque foi o próprio Deus que disse essa palavra. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí ele vai responder. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. A verdade é o seguinte, que nem todas as esposas noivas que diz que é noiva do Cordeiro é noiva. Aqui está falando da metade só que é a noiva verdadeira. Está falando da metade, porque era 10 virgens, mas 5 eram loucas e 5 prudentes. Está dizendo aqui da metade, né? Essa é uma comparação que o nosso Salvador fez para as igrejas. Por exemplo, nós aqui, nós reunimos a nossa igreja, a igreja de Jesus, que não tem nome, nós nos reunimos. Nós cremos que temos o azeite, porque nós buscamos as coisas, o reino de Deus, as coisas do alto. Não ficamos correndo atrás de coisas que perecem. Então, eu gostaria que você, que faz parte, se diz que é noiva do Cordeiro, que é noiva de Jesus, será que você tem um azeite? Será que você tem o Espírito Santo dentro de você? Eu gostaria que você pensasse sobre isso.